Olá, queridos alunos e professores, mais um dia aprendendo da palavra de Deus e contribuindo para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre as limitações dos discípulos. Olá para todos os alunos e professores da EBD, para todos aqueles que gostam de estudar, de meditar na palavra de Deus. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre o Evangelho segundo Lucas, e Lucas está nos mostrando Jesus, o homem perfeito. E essa lição vai ser uma lição maravilhosa, vai falar sobre as limitações do discípulo e o quanto nós também somos limitados. Nós começamos aqui pela verdade prática, que vai nos falar que ao longo do ministério de Jesus, ele foi seguido por homens simples, imperfeitos, limitados, mas jamais os descartou por conta disso. Aqui na leitura bíblica em classe, para quem está acompanhando, eu vou ler em Lucas capítulo 9, do 38 ao 42 e 46 ao 50. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que tenho. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que o espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. Aqui nós destacamos duas palavras nessa primeira leitura aqui, na primeira parte desse texto: geração perversa, incrédula. Geração incrédula e geração perversa. Incrédulo é alguém que não tem fé, alguém que não acredita, alguém que não crê, uma pessoa descrente. Então Jesus já está dando ali uma palavra dura para os discípulos, mostrando as limitações deles. Por que eles não conseguiram expulsar o demônio daquela criança? Então eu fico imaginando como foi para os discípulos difícil, como foi para os discípulos até muitas das vezes, como eu poderia falar assim, vergonhoso para eles, humilhante, estar com Jesus, andar com Jesus, ou ver o que Jesus estava fazendo, os milagres, e naquele momento ele não conseguir expulsar o demônio e ouvir de Jesus: incrédulos, vocês não creem, vocês não têm fé, vocês são descrentes, estou pregando, estou ensinando, mas vocês não estão acreditando. E a segunda palavra foi geração perversa, né? Uma geração que prejudica, uma geração que tem uma palavra difícil, tem uma palavra dura. Então, duas palavras aqui que eu destaco nesse texto: incrédula e perversa. Palavra difícil. E um fato importante que nós temos aqui para com os discípulos, as limitações dos discípulos, é que faltou poder para os discípulos aí para expulsar aquele demônio. Os discípulos não tiveram poder, não tiveram autoridade para expulsar o demônio que estava sobre aquela criança. Então faltou uma capacidade dos discípulos. Mesmo estando com Jesus, eles foram limitados diante daquele demônio. E continuando na leitura, que no versículo 46 diz assim: E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, e disse-lhe: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios. E lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus disse: Não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Irmãos, então nós temos aqui um outro fato interessante, né? O orgulho dos discípulos nessa passagem, querendo serem grandes, querendo ser o maior. Mostra-nos o maior, revela-nos quem é o primeiro entre nós aqui. Isso mostra um orgulho no coração dos discípulos, mostra um egocentrismo, né? Aquele egoísmo da parte dos discípulos ali, querendo que aqueles povos que estavam pregando sobre Jesus, falando sobre Jesus ali, pregando, expulsando também demônios, pregando o Evangelho, eles queriam interromper eles, queriam parar eles. E Jesus então dá essa palavra ali para com os discípulos: quem não é contra nós é por nós. Então quantas igrejas não vivem hoje como os discípulos naquela época? Acham que só essa dominação que é importante,
Quantas pessoas não vivem hoje placas de igreja, achando que só a igreja dele é salva, achando que só o ministério dele é salvo? Às vezes briga mais pela igreja, pelo nome do ministério, do que o próprio Jesus. Às vezes prega mais a igreja que ele está congregando do que o próprio nome de Jesus. Então ali Jesus quis tirar do coração dos discípulos o egocentrismo, que é o egoísmo que estava predominando sobre eles, aquele orgulho, aquela vaidade, aquela altivez que estava no coração dos discípulos, né? Tendo a limitação dentro deles, Jesus limpando a alma deles, purificando a alma deles desse pecado, desse mal. E também me chama a atenção o antropocentrismo. Eles querem colocar o homem no centro, né? Querem levar a adoração para o homem, só nós que podemos, só nós que fazemos, o eu posso, eu faço isso e tal. E Jesus quis mostrar para eles que nem o homem, nem o que ele faz é maior do que Jesus. Então quem tem que ser adorado, o centro da adoração, quem tem que ser pregado é Jesus Cristo, e não é a igreja e nem muito menos o homem. Bom, nessa lição nós temos como objetivo destacar que a melhor maneira de encher-se de fé é pela oração e conhecimento da Palavra de Deus. Bom, quando nós nos apegamos à Palavra de Deus, automaticamente nós vamos ter mais fé, mais crença, porque a Palavra de Deus vai nos ensinando, vai nos capacitando, vai nos orientando, vai nos formando, nos moldando. Então quanto mais você se aprofunda nas Sagradas Escrituras, mais você encontra palavras que vai te levar a ter uma vida de fé, uma vida de confiança na presença de Deus. Mostrar que o exclusivismo nada tem a ver com o ensinamento de Jesus. O exclusivismo, irmãos, é tendência caracterizada pelo desejo de excluir de maneira sistemática outra pessoa. Intolerância, exclusivismo dentro das igrejas, no trabalho, nas rodas social e etc. Então, Jesus está dizendo aqui que não podemos excluir, né, o exclusivismo que predominava nos discípulos, quando só eles que podiam fazer, tentando excluir outras pessoas. O Evangelho não cabe isso. Não comporta o exclusivismo, porque o Evangelho é para todas as pessoas, né? Vinde a mim todos que estão cansados. Então é todos, não é somente um grupo, né? Não é somente algumas pessoas, mas são todos. Explicar o perigo de um coração avarento e suas consequências. Bom, coração avarento. O que é avarento, irmãos? Muito apegado ao dinheiro, que alimenta a paixão ou o hábito de juntar dinheiro, que não é generoso ou caridoso. É uma pessoa avarenta. Mas não somente a avareza está na predominância ao dinheiro, a querer ter dinheiro, a buscar dinheiro. Não. Muitas vezes a avareza também está quando a pessoa ela pensa muito na parte material, na parte da terra, no carro, casa, posses, ter posição. Isso também é o meio da pessoa ser avarenta, quando ela tem a mente no materialismo, desejo na coisa material, querendo ter posse, posição aqui na terra. Aí isso também é um tipo de avareza que não pode predominar em nosso meio, que acaba criando problemas entre o ministério e entre a pessoa. Estimular os crentes a perdoar uns aos outros. Perdoar não é fácil, perdoar é muito difícil, mas nós sabemos que o perdão é terapêutico, o perdão cura, o perdão ele libera para a pessoa ter uma vida mais alegre, mais feliz, ela cura a alma da pessoa. Então nós temos que perdoar. Até se o irmão vir 7 vezes no dia nos afrontando e pedindo perdão, nós temos que perdoar, porque o próprio livro de Mateus nos ensina isso. Quando você faz a oração do capítulo 6 de Mateus, nos fala que Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdão aqui que nos tem ofendido. Então, para Deus nos perdoar, nós também temos que perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos caluniou, aquele que nos criticou, aquele que zombou de nós, e etc. Porque o perdão faz parte da vida do crente. Incrível que a gente vai entender também que os discípulos, como nós, eles eram falhos, errantes, né, seres humanos como nós também. Né? No Evangelho de Cristo não há espaço para superioridade espiritual, não há espaço para quem é santo demais, para quem... A palavra de Deus nos fala que é santo, santifique-se ainda. Porém, né, aquele que assim falhar, que assim pecar, peça perdão ao Senhor e não peque mais. Porém, há quantas e quantas vezes as pessoas falham, erram e acham que pronto, é um pecado imperdoável, não presto mais para nada,
E não é bem assim, nós somos seres humanos, sujeitos às falhas, sujeitos aos erros, e nós temos fraquezas e temos fragilidade. É um evangelho que nos mostra isso, que nós somos frágeis, feitos de barro. Nós precisamos ter noção disso. Nós precisamos estar encorajados a viver uma vida de fé, de oração e de leitura da palavra de Deus, para que possamos estar fortificados, né? Os discípulos, eles demonstraram em certo momento da vida o exclusivismo, o egoísmo, a imaturidade e o bairrismo. Eles erram quando se esperam que acertem. Eles acham que por ser discípulo, eles tinham que ser 100%, né? Não podia errar, não podia falhar, né? Por ser discípulo do Senhor. Jesus, ele censurou esses comportamentos, mas ele não abandonou os discípulos. Por quê? Nós dependemos de Deus para superar as nossas dificuldades, superar as nossas fraquezas. Nós dependemos de Cristo para superar as nossas limitações. Então o Senhor não nos deixa, como não deixou os discípulos, Ele também não nos deixa. Mesmo diante das nossas fraquezas, Ele não nos abandona, porque nós dependemos do Senhor. E nós somos totalmente dependentes dEle no dia a dia. É interessante que esse capítulo 9 de Lucas nos traz 3 narrativas muito interessantes concernente às limitações dos discípulos, como eles eram frágeis, fracos, dependentes totalmente de Cristo, como eram discípulos que eram limitados dentro do seu contexto, da sua época, do ensinamento de Cristo, como nós também somos hoje. E quando vemos eles não expulsar os demônios, e Jesus fala, geração incrédula, geração perversa, até quando estarei convosco? Quando nós vemos eles quererem ser o maior, e Jesus mostrando aquela criança, quem quer ser o maior tem que ser como essa criança. E quando nós vemos que Jesus, os discípulos, vendo outros expulsando ali, também fazendo a obra, e eles querendo parar e interromper, Jesus fala assim, não faça isso, porque quem não é contra nós é por nós. Nós vemos quantos discípulos eram limitados, quantos discípulos ainda dependiam de Cristo nos seus ensinamentos, e nós também dependemos do Senhor. E quantas vezes os discípulos, só nesse versículo, errou 3 vezes diante do Mestre, diante do ensinamento de Jesus, e nós vemos Jesus continuar com o discípulo, nós não vemos Jesus expulsar ou despertar ou abandonar o discípulo de forma de maneira nenhuma, mas nós vemos Jesus segurar na mão dos discípulos e continuar. Mostra que mesmo nós errando, mesmo nós falhamos, Jesus continua conosco no nosso ministério, na nossa caminhada, como teve com os discípulos. Mesmo nas nossas limitações e fraquezas, o Senhor não vai nos abandonar, não vai nos desamparar. Ele sempre vai estar conosco, como esteve com os discípulos. E o incrível é que esse texto que nós lemos, ele deixa claro a imaturidade dos discípulos. O tanto que eles tinham esse egocentrismo. Eles achavam que por ser discípulo de Jesus, eles tinham que expulsar, de qualquer forma, que eles demônios tinham que ser expulsos por eles, discípulos. Então, assim, acha que só eles são certos, só eles podiam expulsar demônios também, que quem não andava com Jesus também não podia. Então, assim, eles tinham esse egocentrismo muito grande. A gente percebe aqui essa imaturidade espiritual. Eles eram imaturos, né? Diante da palavra de Deus, diante das escrituras, dos ensinamentos, eles estavam demonstrando uma grande maturidade aqui. E isso nos trazendo para os nossos dias, tem muita gente até que joga piada, né? Falando que os crentes gostam de falar que só eles vão para o céu, só eles são salvos. Não é bem assim. A salvação é para todos, a salvação é para a humanidade. Não é porque estamos diante da presença de Cristo, nos entregamos a Cristo, vamos dizer assim, a salvação é exclusiva nossa. Não, a salvação é para a humanidade, é para quem quer. É para quem aceitar. Acontece que existe uma diferença. Nós aceitamos ser salvos, essa salvação, né? E muitos não querem aceitar. Existe essa diferença. E nós vemos que hoje em dia tem algumas denominações que elas predominam, que somente elas que são donas dos dogmas, donas da verdade, donas da revelação. E exclusividade. Acho que só eles que vão ser salvos, só eles que têm a verdade da palavra de Deus. E isso é errado, e Jesus estava combatendo os discípulos. E um outro mal também que estava ali dentro das limitações dos discípulos era o orgulho. Se Deus combateu o orgulho no céu,
Jesus também combateu o orgulho dentro dos seus discípulos, mostrando para eles que o orgulho, com certeza, se Jesus deixasse aquilo predominar e não ensinasse para eles, ia trazer divisão, ia trazer para eles um querer ser melhor do que o outro, contenda, briga, discussões, e o ministério não ia avançar. A missão não ia ser cumprida. Então Jesus teve que tratar com os discípulos de imediato, curando eles ali nessa passagem maravilhosa. E seguindo aqui a nossa lição, no tópico 1, nós vamos lidar com a dúvida. Vai falar sobre a oração e a fé. Então a dúvida, irmãos, é a falta de certeza sobre um fato que aconteceu. A ausência de fé. Quando você tem dúvida em alguma coisa, principalmente quando a palavra de Deus, eu tenho dúvida se realmente aconteceu, eu tenho dúvida naquilo. Então, isso é uma falta de fé. E como nós vamos lidar com uma dúvida? Aí nós temos um tópico, oração. A oração, ela traz a fé, ela traz a presença de Deus, ela muda a situação, ela muda o quadro. Então nós temos aqui duas passagens, né, onde Jesus censurou os discípulos e mostra a importância da oração e da fé. Quando aquela tempestade se levantou, em Lucas capítulo 8, Jesus mostra para os discípulos quanto é importante você ter fé. Quando você tem fé, você repreende a tempestade, você repreende os demônios, você acalma os vendavais, as tribulações na sua casa. Quando você tem fé. No Lucas 8, versículo 25, onde está a vossa fé? Olha Jesus questionando, olha Jesus perguntando, onde está a vossa fé? Vocês não têm fé? Não, então eu vou ensinar para vocês. E Jesus ensinou para eles como é que se fazia. Pôs ali as mãos, repreendeu, porque Jesus tinha fé. A outra passagem também é quando eles estão diante daquele menino endemoniado, menino totalmente ali possesso por demônios, o pai jogava no fogo, jogava na água, o menino ficava enfurecido por causa que os demônios estavam, e quando os discípulos foram expulsar, não conseguiram expulsar o demônio daquela criança, porque não oravam, porque não tinham fé. Então quando nós oramos, nós automaticamente temos fé, e quando nós temos fé, nós tiramos a incerteza do nosso coração, e automaticamente nós lidamos com a dúvida, tirando a dúvida do nosso coração através da oração, através da fé. Bom, no subtópico 2 vai nos falar sobre a palavra de Deus e a fé. Se a falta de oração nos traz a incredulidade, imagine a falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque essa falta de conhecimento já nos traz a deficiência de conhecer mais a Deus. E se você não conhece mais a Deus, você vai crer em quem? Se você não conhece, né, esse Deus. Então essa falta de conhecer a palavra de Deus nos traz imaturidade espiritual e nos traz incredulidade no nosso coração. Nós temos uma passagem em Lucas capítulo 24, versículo do 13 ao 35, vai nos contar a história de dois discípulos no caminho de Emaús, a qual conversavam com Jesus, relatavam o que aconteceu, quando ele morreu, disseram que ele ressuscitou, mas eles não tinham certeza, mas eles falavam com Jesus e não sabiam que falavam com Jesus. Quer dizer, eram dois discípulos que conheciam Jesus de ouvir falar, mas não convivia com Jesus, não tinha Jesus, não conhecia Jesus pelas escrituras, não conhecia Jesus por conviver com ele, mas sim de ouvir falar. Eu ouvi falar de Jesus, então eles conheciam de ouvir falar. Porém, né, o mestre, ele reprova essa incredulidade. Ele percebeu quando eles eram incrédulos, então ele reprova essa incredulidade, porque são desprovidos do conhecimento e do discernimento da palavra de Deus. Atualmente, né, tem muitos que dizem ser discípulos, mas estão sem conhecimento, sem discernimento, sem fé para mover as coisas ao seu favor. Às vezes nós vemos pessoas falar assim, sou discípulo de Jesus, sou profeta, sou isso, sou aquilo, mas não tem fé nem para ele. É incrédulo, não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem o discernimento das coisas de Deus, dos mistérios de Deus, sabe? Não tem a fé suficiente para mover nada, mas consegue falar que ele é um profeta, que ele é um discípulo e que ele conhece Deus, anda com Deus, vive com Deus, mas na verdade não conhece Deus, só conhece de ouvir falar. Aí às vezes, igual está na passagem, arde dentro do coração, tem
aquele momento ali que arrepia o corpo e tudo mais, mas não conhece ele porque não conhece as Sagradas Escrituras. Às vezes está no culto, até sente a presença, mas não conhece porque falta ler a palavra de Deus. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Mas só oração resolve? Não, nós também temos que conhecer o Senhor que resolve o nosso problema através da oração, nas Sagradas Escrituras. Adquire intimidade, né? Intimidade próxima de um amigo. Intimidade, quando você fala com um amigo, quando você conhece ele, convive com ele, se torna um amigo, vira uma intimidade. E mostra também o quanto nós somos imperfeitos, limitados, né? E totalmente dependentes. Dependentes do Senhor Jesus para resolver os nossos problemas. Quando nós andamos com Jesus, nós temos fé para solucionar o nosso problema através da oração e das Sagradas Escrituras. Bom, seguindo o capítulo 2, tópico 2, lidando com a primazia e o exclusivismo, evitando a primazia. Bom, primazia, irmão, significa que está em primeiro lugar, cargo importante, elevado, cargo que muitas pessoas querem conquistar, tanto na igreja, no ministério, como no seu trabalho, como no dia a dia. Quantas pessoas não querem ser a primeira? Quantas pessoas não buscam a primazia? Eu quero ser o melhor, eu quero conquistar o melhor. Às vezes a pessoa se prepara um ano todo, às vezes uma vida toda, em busca do primeiro lugar, em busca de uma conquista. E ali os discípulos estavam querendo ser os primeiros, os melhores, os bambambãs. E Jesus então foi curar os discípulos dentro das limitações dele concernente à primazia. E nós temos que evitar a primazia, porque a primazia muitas vezes ela traz discórdia, ela traz confusão, ela traz contenda, divisão dentro da igreja, porque um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ser primeiro do que o outro, né? E quem quer ser o primeiro, seja o último, né? Porque a Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. Então você quer ser o primeiro? Tem que ser o último. E os discípulos, irmãos, queriam ser o maior. Primeiro e até melhor. Um entre o outro disputando ali, que queria ser o melhor e o maior entre eles. Jesus vendo aquilo ali, né, o pensamento do coração deles, Jesus vendo a situação que os discípulos estavam caminhando para ser orgulhoso, para ser soberbo, pegou a criança e colocou no meio deles. Olha, quem quer ser maior? Seja como essa criança. Por que como uma criança, irmãos? Porque em Lucas capítulo 9, versículo 46 e 47, Jesus dá essa lição para os discípulos, né? Trazendo aquela criança ali no meio deles. Porque a criança ela é humilde, ela é simples, a criança ela não guarda rancor, a criança não quer ser a primeira, a criança ela tem a simplicidade na sua forma. Então Jesus fez uma analogia, ele trouxe por meio dos discípulos uma criança e dando essa lição para eles. Ó, tá vendo essa criança? Seja como elas, aí vai ser o maior no reino de Deus, né? Tirando deles aí o egoísmo e o ambicionismo que eles estavam tentando, já predominando no coração dos discípulos, né? Mas Jesus foi lá e curou esse mal dos discípulos. Temos aqui também evitando o exclusivismo, né? Eles gostariam de ser exclusivos, ou talvez as obras que o Senhor deixou que fizessem somente para eles, né? Então o Senhor ele combateu o exclusivismo na mentalidade desse grupinho fechado. Na verdade, os discípulos tinham a ideia de um grupo fechado, né? A ideia daquele grupo, que é aquele grupo que seguia Jesus, que andava com Jesus, que tinha recebido, né, as autoridades de Jesus para fazer. E ninguém mais podia, ninguém mais fazia. Somente aquele grupo. Ou seja, ninguém mais entra aqui, né? O Senhor já escolheu os 12, vai ser os 12 que vai operar sinais e maravilhas. E não é bem assim, né? Os apóstolos, eles, para barrarem a ação daqueles homens, foi ele que não fazia aqueles homens que não faziam parte do grupo. Por quê? Conta-se a história em Lucas capítulo 9 de homens que expulsavam demônios em nome de Jesus. E os discípulos foi denunciar, né, essa ação a Jesus. Foi fazer essa denúncia. Olha, Jesus, estão expulsando demônios em seu nome, mas não anda contigo, não é seu seguidor, não está junto conosco. Então eles queriam barrerar esses homens para dizer assim, não faz parte do grupo, então também não pode operar maravilhas, não pode operar sinais, né? Porém, embora não fizesse parte do grupo dos 12, eles partilhavam a mesma fé. Não que a gente esteja defendendo ou tentando validar crenças e práticas heréticas, sectárias. Não é isso.
tá? Não é isso. Porém, é que não permitir o exclusivismo religioso, não se trata da gente validar as crenças e as práticas heréticas. Não quer dizer que a gente esteja defendendo todos que falam em nome de Jesus e tal. Não, não é isso. É porque ele quer dizer o quê? Que todos podem fazer a obra de Deus, todos têm essa liberdade, e que esse exclusivismo religioso, para dizer que a minha religião salva, a sua religião não salva, a minha religião é a certa, a sua é errada, é isso que o Senhor quer combater, tá? Para a gente não enxergar somente o nosso grupo, para que a gente não venha enxergar somente aquilo onde a gente está instalado, né? Por quê? Como é que você sabe que você está num grupo certo, num grupo correto, num grupo que está seguindo a retidão? Como você sabe disso? Então, nós precisamos nos policiar em relação a isso. Não ao exclusivismo religioso. A obra de Deus, ela não é exclusiva a uma pessoa, ninguém é substituível. A obra de Deus é grande, a seara é grande, poucos os trabalhadores. Bom, irmão, então nós temos que evitar a primazia no nosso meio, e também evitar o exclusivismo, né? Excluir as outras pessoas, né? O evangelho é para todos, dependente de classe, dependente de cor, de raça, de religião. Ele abrange todos que quiserem vir para Jesus, são muito bem-vindos para aceitar e seguir o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então nós temos que evitar esse mal no nosso meio, esse orgulho de querer ser o primeiro, né? Às vezes a pessoa passa até por cima das outras pessoas, puxa o tapete, dá rasteira, fala mal, critica, zomba, faz panelinha dentro da igreja, fala que é meu grupinho, eu vou ser o primeiro porque eu estou no meu grupinho aqui. E isso não caracteriza um cristão, não caracteriza um servo de Deus. Então, assim como Jesus tirou isso dos discípulos, arrancou esse mal dos discípulos, nós também, em nossas imperfeições e limitações, temos que tirar de nossas vidas essa primazia e esse mal, né, do exclusivismo. E é incrível que o Senhor, ele respondeu aos seus discípulos, né? Ele falou, quem não é contra nós, é por nós. Então deixe que venha, deixe que louve o nome do Senhor, deixe que faça a obra do Senhor. Vamos para o tópico 3, para que acompanha, lidando com a avareza. Sobre o tópico 1, valores invertidos. Bom, a avareza ela pode ser um desejo desenfreado pelo dinheiro, a ganância, né, pelo dinheiro. Às vezes a pessoa ela passa muito tempo apegado ao dinheiro, buscando desenfreadamente, querendo dinheiro, tudo. E também pode ser através do materialismo, uma pessoa muito material. E hoje nós temos esse valor invertido dentro das igrejas. A igreja ela foi para um lado que, pelo meu ponto de vista, né, é totalmente errado. Os valores foram invertidos, o certo é errado e o errado é o certo. Então, a gente era para ver hoje na igreja, era pregar sobre salvação, crucificação, arrebatamento, evangelização, ganhar almas para o Senhor, inverter os valores. Estão invertidos. Hoje a pessoa campanha de chave de carro, de casa, prosperidade, vida financeira, abundância, colheita grande, fartura. É só isso que a gente vê hoje em muitas igrejas, inverter os valores. Infelizmente, hoje as pessoas estão apegadas ao materialismo, à prosperidade. Eu não sou contra a prosperidade, mas tem ministério que só prega sobre prosperidade. Invertendo os valores do cristianismo, do que o Senhor nos ensinou, do que o Senhor nos ortogou. Não foi isso que Jesus deixou. E ali tinham algumas pessoas ali que não eram dependentes de Jesus, que não seguia a Jesus, e foi questionar: Senhor, faça que meu irmão venha dividir a herança junto comigo. Nós temos que ser dependentes do Espírito Santo. Quando nós não somos dependentes do Espírito Santo, nós ficamos com a nossa mente aqui na terra, a nossa mente carnal no materialismo. Jesus falou para eles: quem foi que disse que eu sou juiz entre vocês? Quem foi que disse que eu tenho uma mente nesse materialismo? Quem foi que disse que eu vou ter que dividir a herança de vocês? Você tem que pensar no alto, você tem que pensar em cima, no céu, e não ficar focado na herança. Quantas pessoas não brigam por causa de herança, se matam por causa disso, por causa daquilo? Quantas pessoas hoje, muitas das vezes, até se blinda, se protege todo dia de segurança, porque está com a mente no materialismo, invertendo os valores, né? Então eles solicitaram ali para Jesus para dividir, e Jesus vai na contramão do homem, do ensinamento do homem. Quando o homem só ensinar sobre a prosperidade material, Jesus vem e traz a salvação e a libertação para as pessoas.
Nós vamos passar para o subtópico 2 falando sobre a ansiedade, né? Puxando esse gancho, né, da prosperidade, pessoas que se preocupam muito com as coisas que acontecem na sua vida secular. O que, por exemplo? Tá faltando um emprego, tá faltando comida, tá faltando roupa, tá faltando sapato, tá faltando carro, tá faltando casa, tá faltando tudo. Não se preocupe, não fiqueis ansioso pelo que haver de vestir, de comer, de calçar. A palavra de Deus nos fala, não é a própria vida maior que a vestimenta? Então, assim, não há coisas muito mais importantes, não há uma coisa muito mais importante que a própria comida, ou a bebida, ou a vestimenta. Nós estamos falando de quê? Da salvação. É um tesouro maior, minha irmã, mas eu estou aqui na terra e eu preciso dessas coisas. Sim, todos nós precisamos. Todos nós necessitamos, temos necessidades pessoais. O Senhor nos ensina a não ficar ansiosos, porque tudo Ele supre. Ele supre as nossas necessidades. De maneira nenhuma, de forma alguma, você vai passar por uma necessidade que o Senhor não consiga suprir. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos ensina a não ficar ansioso. Se vocês não sabem, a ansiedade, ela traz um mal para a saúde tão grande. Sabe, tem muitas pessoas doentes por causa da ansiedade, sabe, aquelas doenças, estresse, por causa da ansiedade. Então o Senhor nos ensina, não fique ansioso. Fique ansioso no que eu cuido de você. Ele fala, eu cuido de você. Eu não te desamparei, então não fique ansioso, tá? Acredita, confia em Deus. É por isso que nós vimos falando tanto de fé, de oração, de aprender a palavra, porque nós precisamos fortalecer-se no Senhor, precisamos de fé, precisamos crer que Deus faz. O que adianta que eu estar aqui falando de fé para você e eu não ter fé para mim mesma? O que adianta estar falando de crer se nem eu acredito, nem eu faço, né, o que eu falo? Então nós precisamos crer na palavra de Deus. E ele fala assim, não podemos viver ansiosos pelas coisas dessa vida. Precisamos aprender a confiar mais em Deus. Tá? Entendam a realidade à sua volta e como os seus discípulos deveriam agir diante da mesma circunstância. São duas visões totalmente diferentes e opostas. Enquanto um interpreta a realidade da vida tomando por base os valores materiais, a outra vê a partir dos valores absolutos e espirituais. Indo para a quarta lição que o Senhor nos dá nessa lição, lidando com o ressentimento, a necessidade do perdão. Bom, ressentimento é a ação ou efeito de ressentir, em que há mágoa, angústia ou rancor. Angústia ou mágoa ocasionado por uma ofensa, por um desfeito, por um mal causado por uma outra pessoa. Essa pessoa ela vem com uma palavra muito dura, mas a pessoa nos decepciona por algum motivo, razão ou circunstância, alguma coisa nós falamos, pensamos de uma determinada pessoa, e aquilo ali nós não vamos liberando perdão, vai criando aquele ressentimento, vai criando aquela mágoa, vai criando aquele rancor, vai criando aquela angústia. Nós precisamos lidar com o ressentimento. E como lidar com o ressentimento, irmãos? Como liberando o perdão. Essa é uma necessidade que nós temos que ter hoje no nosso meio, e é difícil. Quantas pessoas não vê uma na rua e atravessa o lado? Quantas pessoas não conseguem nem olhar dentro do olho do irmão, dentro da igreja? Quantas pessoas atravessam os bancos, vão para o outro lado, porque não suportam o irmão, porque o irmão falou alguma coisa, o irmão disse isso e aquilo. Né? Isso é um mal, é um maléfico. E quão maléfico isso é para as nossas vidas, né? Quanto isso ocasiona danos, quanto isso é prejudicial, quanto isso atrapalha. Quando a gente não consegue liberar perdão, quando a gente não consegue lidar com o perdão, quando alguém nos ofende, quando alguém nos machuca, e aquilo fica aquele ressentimento, né? Fica em nossos corações e vai se tornando o quê? Uma amargura. E o que é amargura? Tristeza ou angústia, aflição. A amargura dos dias difíceis é um mal que deve ser evitado a qualquer custo. Quando a pessoa ela deixa o ressentimento, a mágoa, o rancor no coração, acaba tornando-se uma pessoa amargurada. Tendo cuidado, irmão, para que esse sentimento não brote nos nossos corações. Então nós precisamos liberar o perdão, perdoar as pessoas, que nós não venhamos a perturbarmos e deixarmos de ser contaminados por isso. Libera o perdão, até 7 vezes for preciso durante o dia, para a pessoa que vier nos machucar, nos magoar. E o perdão é uma vida de mão dupla.
Nós conhecemos uma oração qual Jesus ensinou, ele ensina, né, na palavra do Senhor, ele ensina uma oração que vai nos falar assim, ó: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em Mateus, capítulo 16, é isso? 6. Capítulo 6, versículo 14, vai nos falar que aquele que perdoa, automaticamente o Pai vos perdoará também. É isso que está aí? Confirma para mim, por favor. Capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Exatamente. Então, quem não consegue perdoar, como que quer ser perdoado? E olha que nós precisamos ser perdoados por Deus por muito, assim, né? Diariamente. Porque nós pecamos, nós falhamos, somos falhos, seres humanos, como a gente já falou no início, somos limitados. E como a gente precisa de perdão, e como a gente quer perdão, como que a gente não consegue perdoar quem nos ofende? Não é fácil. Sei que tem situações que é difícil, é complicado o perdão. Mas pense assim, se eu perdoo, o Senhor também libera perdão do céu para a minha vida. É uma vida de mão dupla, é automático. Não há dúvida de que há muitos cristãos com doenças psicossomáticas por causa da falta de perdão. Às vezes entra numa angústia profunda, numa depressão profunda, por aquilo que o irmão falou, porque o irmão caluniou, porque falou mal de mim, e não consegue perdoar. E isso vai criando uma raiz de amargura grande e cria dentro dele uma doença psicossomática por causa dessa situação, porque não consegue perdoar, a pessoa adoece. Olha só que incrível. A pessoa adoecer porque não consegue perdoar a pessoa. Assim, vira uma raiz de amargura tão grande no coração, ela não consegue perdoar. E isso adoece, né? Isso adoece muito. Guardam ressentimentos na alma, porque vira uma doença da alma, né? Como quem guarda dinheiro em banco. Olha só, guarda com tanta força, guarda assim tão secretamente para si, que é como se guardasse o dinheiro no banco, forte, sabe? Às vezes não consegue nem desabafar, não consegue nem falar, nem com o próprio Deus, para falar, Senhor, me dê forças. Eu sei que eu não consigo perdoar, minha carne, meu lado humano, não consegue perdoar. Mas, Pai, me dê força, me dê coragem para perdoar, tira essa amargura do meu coração. Então, a gente precisa confessar ao Pai. Nós precisamos desabafar. Mesmo que você não tenha ninguém para desabafar, você tem o seu melhor amigo, que é o Senhor Jesus. Desabafe, fale para o Senhor, né? Exponha a situação. Sabe que é difícil o perdão? Peça para que o Senhor te ensine, te ajude, né, a perdoar o seu irmão. Nós somos limitados, mas nós precisamos perdoar, e é uma necessidade hoje em dia das pessoas aprender a perdoar o irmão, aprender a perdoar a ofensa do irmão. Enquanto as pessoas não vivem na hipocrisia, elas têm mágoa, rancor, ódio. Tem pessoas que até fazem oração contrária à vida do irmão, porque não conseguem perdoar aquilo que o irmão falou. Quantas pessoas não pegam a palavra para si e guardam por anos, e cria aquela amargura, cria aquele sentimento de ódio pela pessoa, e isso pode estar dentro da sua família, isso pode estar na igreja. Nós não estamos isentos de estar passando por isso, mas nós precisamos liberar o perdão para termos saúde, para termos paz, para termos alegria, para termos vida abundante da presença de Deus, e Deus também ouve a nossa oração. Então, quando nós liberamos o perdão, nós perdoamos o que nos ofendeu, o que nos caluniou, o que nos criticou, o que zombou de nós, automaticamente, quando você ora, Deus também vai perdoar os seus pecados, as suas ofensas. Quando as pessoas não estão doentes, quando as pessoas não estão amarguradas, porque não libera perdão. É difícil, mas se nós orarmos e pedirmos, Deus nos concede essa graça para perdoar nosso irmão até 7 vezes. Se o irmão vier pecar contra nós durante o dia e vier pedir perdão, nós temos que perdoar. E tem outra passagem que fala 70 vezes 7. Nós temos que perdoar as ofensas dos nossos irmãos e dos nossos inimigos. E o perdão é uma necessidade humana. Nós somos seres humanos. Algum momento eu vou falhar com meu irmão. Às vezes até mesmo sem perceber, a gente falha com o irmão.
Às vezes uma palavra que fala, a gente falha com o irmão. Então o perdão ele é necessidade humana. Para a gente viver em comunhão, em harmonia, a gente precisa ter o dom do perdão. E para concluirmos, nós estudamos, nós aprendemos que os discípulos são totalmente limitados, como nós. Somos totalmente limitados. Em alguns fatos ficam em evidência, que a incapacidade para enfrentar Satanás, a falta de fé, a incredulidade é justificada pela falta de conhecimento das Escrituras. E o desejo de grandeza, a primazia, o egocentrismo, é uma consequência de terem se amoldado à cultura do mundo. E a falta de perdão existem por não se reconhecer a natureza perdoadora do Pai Celestial. Então nós precisamos, irmãos, estar constantemente em oração, buscando Deus fé, lendo a palavra de Deus, tendo a necessidade de perdoar os irmãos, porque muitas vezes é fácil nós pedirmos perdão, mas é difícil nós perdoarmos. Muitas vezes nós nos ofendemos a alguém e pedimos perdão, e achamos que é fácil a pessoa nos perdoar, mas quantas vezes a pessoa vem pedir perdão e nós não somos difícil de liberar o perdão. Então há também uma necessidade de tirar do nosso coração a primazia, o sentimento de amargura, de ódio, de rancor. Isso tudo tem que ser tirado do nosso meio. A vontade de ser o melhor, de ser o primeiro. Então essas limitações que os discípulos tinham, Jesus curou todas elas e não desamparou, não abandonou os discípulos. Então você também, que tem limitações, como eu tenho limitações, como nós temos limitações, somos imperfeitos, pecadores na presença de Deus. O nosso Mestre Jesus Cristo nos cura e nos purifica de todo esse mal. Há uma purificação em nossa alma, dentro das nossas limitações, dentro das nossas falhas, dentro dos nossos erros, o Senhor está conosco. Então vamos liberar perdão e vamos ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de buscar mesmo ao Senhor Jesus. Procure conhecimento da palavra de Deus, procure orar, procure buscar a presença do Senhor, procure ter intimidade com Deus, para que você não seja um imaturo na fé, para que você não seja, não tenha essa falta de conhecimento, e crie dentro do seu coração a avareza, o egocentrismo, tudo isso que a gente estudou hoje, que não venha fazer parte da sua vida, tá? Até porque até mesmo o perdão, ele é uma forma de amor. Como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo e odeio meu irmão que vejo? Então tudo isso engloba. Então vamos buscar mais a presença de Deus, vamos buscar mais aprender das Escrituras e que você possa e tenha sido abençoado com essa aula de hoje. Que o Senhor te abençoe e até a próxima aula. Vamos procurar, irmãos, estar mais presentes nos cultos de doutrina, nos cultos de ensino, na escola bíblica dominical, para aprendermos a palavra de Deus e, consequentemente, você vai ter fé para enfrentar todos os obstáculos na sua vida e ter uma vida abençoada, uma vida próspera. Evite, porque muitas vezes a pessoa lota o culto de prosperidade, mas quando é na escola dominical, a pessoa é ausente. Quando é na doutrina, a pessoa é ausente. Em oração, Em oração, poucas pessoas, vão ali orar. Então, que essa lição possa purificar a nossa alma, que essa oração venha trazer para nós uma conscientização de que a melhor coisa que nós temos para nossas vidas é ter uma vida regada de oração e de fé na presença de Deus, contribuindo para que ela venha a ser mais abençoada, em nome de Jesus. Um forte abraço para todos e até a próxima aula. Até a próxima.